Então, o juiz determinando aquele valor, a pessoa tem 10 dias para fazer o pagamento ou então parcelar. E quando essa pessoa não paga no prazo de 10 dias ou não paga as parcelas, atrasa as parcelas do pagamento da pena de multa, ela é considerada inadimplente. Quando nós temos a inadimplência, esse inadimplemento, essa pena de multa vai ser executada, certo? Então, vai ser executada através da penhora de bens e valores feito pela Procuradoria da Fazenda. Então, a pessoa vai se transformar num devedor do Estado, vai ser uma dívida pública, aonde ela vai dever para o Estado. Lembra quando nós tratamos das penas restritivas de direito? Quando não cumprida a restritiva de direito de prestação pecuniária, o que acontecia com o condenado? Voltava à privativa de liberdade. Aqui na pena de multa, não. Aqui, multa não paga não é sinônimo de prisão. Multa não paga é sinônimo de dívida. Então, o que vai acontecer é que a pessoa vai ser executado, vão ser pegos bens deles e vai ser então penhorado, vai a leilão, etc., para pagar essa dívida, certo? E quem vai cobrar é a Fazenda, porque é uma dívida pública, certo? Então, o que vai vir a normatizar essa pena, essa inadimplemento, quem vai vir a cobrar é o Ministério Público, é lá através, né, da Fazenda Pública que vai ser cobrado esse valor da pessoa, certo? Se ela não tiver nada, vamos ficar esperando até que ela tenha e aí vai ser resgatado, tá certo? No entanto, apesar de ser considerada uma dívida pública, né, ela ainda tem caráter de pena, isso a gente não pode esquecer. Embora já é uma dívida, já é outro código que vai vir atuar sobre ela, ainda tem caráter de pena. Ela não vai ter cumprido a pena dela. E por ter caráter de pena, de sentença criminal, somente pode vir a ser cobrado, que é diferente da questão civil, somente da pessoa do condenado. Eu não posso pegar da esposa, eu não posso pegar dos filhos, dos pais, né? A pena não passa da pessoa do condenado. Isso é um princípio que nós temos dentro do direito penal. A pena não pode passar da pessoa do condenado. Em sendo assim, essa pena de multa não paga também não pode passar da pessoa do condenado, certo? Não posso cobrar essa dívida dos seus esposos, seus familiares, etc. No entanto, se a pessoa vier a falecer, né, eu não posso cobrar essa dívida dos herdeiros. Então, se a pessoa morrer e não pagou a pena, extinta está a punibilidade. A morte é uma forma extintiva de punibilidade. Eu não posso cobrar dos herdeiros esse valor. No entanto, se a pessoa deixa bens de herança, esses bens podem vir a ser recolhidos, penhorados para o pagamento da multa e depois o restante dividido, certo? Mas a pena não pode ser cobrada dos herdeiros. Isso é bastante importante. Ainda uma questão que acaba acontecendo e que há previsão dentro do direito penal é a superveniência de doença mental. Ou seja, se a pessoa tiver uma condenação, uma pena de multa, e vier uma doença mental, obviamente comprovada através de perícia criminal, é feita uma perícia por peritos técnicos do IGP que venha determinar uma doença mental, essa cobrança ela é suspensa. Isso está previsto no artigo 52 do Código Penal. Então, suspende-se a cobrança e depois que houver um restabelecimento dessa pessoa, essa dívida volta a ser cobrada da pessoa, certo? Mas doença mental, vou me fingir de louco e não vou pagar minha pena de multa. Não, isso é feito através de uma perícia, né? Uma perícia vai vir a comprovar isso e vai juntar ao processo esse laudo pericial, certo? E por que muitas vezes acontece isso? Quando a gente está em picos de estresse, a gente pode vir a ter alguma doença mental, pode vir a se tomar conta da gente. Então, o código, já prevendo essa situação, acaba suspendendo o pagamento da multa, certo? Suspende, não exime. E se ele nunca se restabelecer, nunca mais? Ok, certo? Não tem o que o direito penal fazer disso, não pode cobrar da família, porque a pena é personalíssima, somente é da pessoa, somente da pessoa do condenado. No entanto, tem um habeas corpus, dentro do direito, que na súmula do STF 693 diz o seguinte, que não cabe habeas corpus contra a decisão condenatória à pena de multa. Por quê? O habeas corpus é um remédio jurídico do direito penal, né? Por exemplo, o que é habeas corpus? O que significa? É haver o corpo, certo? Quando o corpo é tomado, tu entra com habeas corpus para reaver o corpo. Então, quando teu corpo é tomado, está privado da liberdade, tu vai entrar com habeas corpus para que a pessoa volte à liberdade.
Por isso que habeas corpus não é um remédio jurídico para pena de multa. Por quê? Porque a pena de multa não afeta o direito de locomoção, não afeta a liberdade do agente. Afeta o quê? Ao patrimônio. De tanto ser pedido habeas corpus para aquelas pessoas que tinham uma penalização de multa, houve a necessidade de sumular isso. O STF disse, tá, pessoal, agora chega, vamos sumular e vamos botar ordem aqui no parquinho. E ele colocou que não cabe habeas corpus contra a decisão condenatória à pena de multa. O remédio jurídico não existe? Existe, mas não é o habeas corpus. Qual que é o remédio jurídico? O mandado de segurança. Ou seja, eu vou mandar assegurar o patrimônio do meu cliente. Então, quando o meu cliente tem uma condenação, uma pena de multa, e eu não quero que seja executada nesse prazo de 10 dias, né, que ele tem que pagar, então eu não quero que seja executada, o remédio jurídico que eu entro, vocês vão aprender lá em processo, só é uma característica da pena de multa que eu acho interessante passar para vocês. O remédio jurídico que o advogado tem dentro do processo é um mandado de segurança. Tu vai mandar assegurar o patrimônio dele e não reaver o corpo, porque o corpo não está tomado e privado da liberdade, tá certo? Então a pena de multa, ela é simples. Eu só tenho que entender o cálculo, como é que é feita essa cobrança e essas minúcias em relação às características da pena de multa. Lembrem-se, dias multa não é quantos dias eu tenho que pagar, é a fórmula. Dias multa vezes o valor de cada dia multa é a minha pena de multa que eu tenho que pagar. Está certo? Até a próxima.